Olá, nesse vídeo e no próximo eu vou falar com vocês sobre o comportamento de uma empresa monopolista, ou seja, como os preços e quantidade transacionada são determinados em um mercado no qual há apenas um vendedor. Então, para começar, vamos exatamente definir o que a gente vai entender por um monopólio. Tá? Um monopólio é um único vendedor de um produto. Então, existe monopólio quando eu tenho uma empresa que é o único vendedor de um produto. Tá? E para que essa empresa possa exercer algum poder de monopólio, ou seja, usufruir de algum benefício de ser o único vendedor desse produto, esse produto não pode ter substitutos muito próximos. Se eu sou o único vendedor, por exemplo, de calças jeans, mas tem um monte de calças jeans de uma determinada marca, da marca Bob Jeans, mas eu tenho um monte de vendedores de calças jeans de outras marcas, Mick Jeans, Rick Jeans, enfim, uma série de marcas de jeans. Embora eu seja a única empresa que venda o jeans da minha marca, calça jeans da minha marca, as outras calças jeans são substitutos muito próximos e nesse caso eu vou dizer que eu tenho um poder de monopólio muito baixo. Então, para que a empresa tenha algum poder de monopólio, é interessante que ela tenha um produto que não tenha substitutos, pelo menos não muito próximos. Muito bem, o que provoca a existência de monopólios? Por que existem monopólios? Tá? Uma primeira razão para a existência de monopólio, primeiro motivo que pode gerar a existência de monopólios, ocorre quando eu tenho uma empresa que ela detém exclusividade de acesso a algum tipo de recurso necessário para produzir o bem que ela vende finalmente. Então, para dar um exemplo histórico, existe uma empresa sul-africana de diamantes chamada De Beers. Ela já deteve 80% das minas de diamantes do mundo. Então, essa empresa ela era capaz de vender praticamente 80% de todo o diamante vendido no mundo. Ela não era exatamente um monopólio, mas teria um grande poder de mercado, seria uma empresa que estaria muito próxima de uma empresa de monopólio. A Alcan, nos Estados Unidos, ela chegou a deter todas as minas de alumínio nos Estados Unidos, e numa época em que a economia americana era relativamente fechada, então ela tinha praticamente um monopólio de alumínio e de produtos de alumínio nos Estados Unidos por algum tempo. Isso, então, a propriedade, o acesso exclusivo a algum recurso natural vai fazer com que uma empresa naturalmente tenha um poder de monopólio. Bom, os monopólios também eles podem ser definidos por razões legais. Aqui a gente pode pensar de dois tipos. Eu posso ter um monopólio legal que foi gerado por algum tipo de medida protecionista. Aqui eu coloquei um exemplo histórico, Portugal, quando o Brasil era colônia de Portugal, ou no início do Brasil colônia, em Portugal foi fundada a Companhia das Índias, que tinha o monopólio do comércio entre Brasil e Portugal. Então a Companhia das Índias tinha o monopólio da venda de todos os produtos que o Brasil importava. No Brasil ela tinha esse monopólio, E em Portugal e praticamente na Europa ela tinha o monopólio de todos os produtos que exclusivamente o Brasil produziria. Então eu tenho aqui um monopólio gerado por motivos puramente protecionistas. Nessa categoria a gente poderia colocar, para dar um exemplo mais moderno, a gente também poderia colocar o caso da Companhia de Correios e Telégrafos no Brasil. A Companhia de Correios e Telégrafos no Brasil ela tem por lei o monopólio do serviço de postagem. Então o serviço de entrega de cartas só a Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos pode fazer. Inclusive nós tivemos recentemente uma disputa que eu confesso que eu não sei como ela se resolveu, mas é interessante mostrar a disputa porque ela depende da interpretação da lei. Então a lei diz, a Companhia de Correios e Telégrafos tem monopólio de serviço de postagem no Brasil. O que acontecia? O consulado americano no Brasil, ao emitir os vistos de turista, se vocês já fizeram alguma viagem para os Estados Unidos, vocês sabem, quando a gente vai pleitear um visto, a gente vai lá no consulado, faz uma entrevista, etc. Se o visto for aprovado, eles pegam o seu passaporte e ficam por algum tempo com esse passaporte para poder
colar nesse passaporte uma página impressa, que é exatamente a página do visto. Como isso não é feito automaticamente, fica alguns dias, alguns poucos dias, né, no consulado, o seu passaporte retido lá. E o que o consulado faz, né, ele dá para você a opção dele enviar o passaporte para sua casa, né? Eu teria a opção de buscar o passaporte no consulado ou em um representante do consulado, ou a opção do consulado enviar o passaporte para sua casa. E o que o consulado fazia? Ele fazia esse envio do passaporte usando o serviço da Federal Express, né, que é uma empresa de serviço de entrega expressa. Né? Acontece que alguém moveu uma ação dizendo que eles não poderiam fazer isso porque esse serviço era tipicamente um serviço de postagem que deveria ser monopólio dos Correios. Né? Eu não sei exatamente como foi resolvido, eu acho que o consulado americano conseguiu dizer que o serviço de entrega expressa não é serviço de postagem e pôde voltar a fazer isso, mas é um exemplo, né, de situações que podem ser criadas quando eu delimito um monopólio legal. Né? A empresa que tem o poder de monopólio, ela pode reclamar se entender, né, que uma outra empresa está violando esse poder legal de monopólio. Usualmente esses monopólios, né, que são instituídos por medidas puramente protecionistas, eles são difíceis de serem justificados. Né? Mas eu tenho um monopólio legal que pode ter uma justificativa razoável, né? Embora também seja polêmica, tá? Que são os monopólios gerados, né, por leis de patente e de copyright. Né? A ideia desses monopólios é gerar um incentivo para que as empresas sejam capazes de tenham ganhos, sejam capazes de recuperar investimentos que elas tenham que fazer em pesquisa e desenvolvimento, e os autores de obras autorais, né, também serão capazes de ter algum tipo de renda em decorrência do esforço que eles fizeram em fazer algum tipo de obra autoral. Né? Então, a lei das patentes, normalmente, ela está relacionada a desenvolvimento de produtos e tecnologia. Então, se eu desenvolvo um novo produto, eu posso requerer a patente desse produto, e se a patente me for dada, eu tenho o direito legal de ser o único vendedor desse produto por um período de tempo, normalmente 20 anos. Né? A mesma coisa se eu desenvolvo uma nova tecnologia para produzir um produto. Né? Então eu desenvolvo uma nova tecnologia, essa tecnologia também pode ser patenteada e me dá exclusividade do uso dessa patente, né? A menos, claro, que eu queira franquear o uso dessa patente para outras empresas, cobrando algum tipo de royalty por isso. Né? E a lei de copyrights, né, como eu falei para vocês, está relacionada a desenvolvimento de conteúdo autoral. Tá? Atualmente, né, classicamente, ela estava associada a conteúdo artístico e conteúdo e literário. Né? Então, se eu escrevo um livro, eu tenho direito ao copyright, eu tenho direito de copyright desse livro. E só pode imprimir esse livro quem eu der autorização para imprimir, e usualmente você dá essa autorização em troca de algum tipo de receita. Né? Historicamente ou recentemente, o que acontece, um autor escreve um livro, ele leva esse livro para uma editora e fala: olha, eu tenho esse livro, você quer publicar? A editora, quando a editora diz que quer publicar, ela publica com o nome do autor e recolhe um percentual do valor de vendas, vira a receita do autor. Né? Okay? E a justificativa para essas duas leis aqui, né, ela é mais ou menos a mesma. Né? Para desenvolver um novo produto ou para escrever um livro, eu preciso empenhar esforço, né, e sacrificar um recurso produtivo que, se eu não tivesse usando no desenvolvimento de novos produtos ou no desenvolvimento de alguma obra de arte ou de alguma obra de algum texto, alguma obra de minha autoria, eu poderia estar usando para ganhar dinheiro. Né? Então tem um custo de oportunidade envolvido tanto no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias quanto na produção de obras autorais. Para dar um incentivo correto para que as empresas busquem investimento em novas tecnologias e novos produtos, e para que os autores escrevam seus livros, né, ou os músicos componham suas músicas e assim por diante, né,
eu posso dizer, poderia justificar que deve haver, tá, por algum tempo, né, os criadores, né, de novos produtos ou de novas obras autorais, eles têm o direito ao uso exclusivo dessas obras e da receita, né, e requeiram uma receita para quem tem acesso a essas obras e essas tecnologias, né. Recentemente, inclusive, a lei de copyrights ela é aplicada aos softwares que são softwares chamados de código fechado, né, e proprietários, né. O software proprietário é o software que o desenvolvedor fala, olha, esse software aqui eu que desenvolvi, eu quero exercer o meu direito de copyright, né. O software é entendido como uma obra autoral, né. Mas se eu tenho direito sobre o copyright de um software que eu desenvolvi, ninguém pode usar ou copiar esse software ou modificar esse software sem a minha permissão. Então eu tenho o copyright desse software. E o copyright do software pode ser justificado para dizer, então a indústria de software tendo o direito de copyright sobre software, ela pode fazer algum ganho sobre esse direito de copyright, o que dá o retorno sobre os investimentos que ela tem que fazer para desenvolver esse copyright. Então, embora exista uma racionalidade por trás da ideia de patentes, de lei de patentes e de copyrights, o fato é que existe também uma disputa se sobre essas leis realmente elas se prestam, né, à finalidade que se propõe, né? Na verdade, existe um trade-off. Quando eu dou monopólio para algum agente, né, seja de um novo produto, seja de uma nova de um novo conteúdo autoral, eu vou ter, quando esse agente explora o poder de monopólio, esse monopólio, ele vai fazer com que ou esse produto, ou essa nova tecnologia, ou esse conteúdo autoral seja usado, tá, em um volume menor do que seria eficiente. A gente vai mostrar que o monopólio ele gera uma oferta ineficiente do bem que ele vende, né? Bom, então nesse caso aqui, eu posso falar, será que o benefício que eu gero com a lei de patentes e de copyrights por estimular o desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e o desenvolvimento de conteúdos autorais, esse benefício ele compensa, né, o custo de ineficiência, porque quando eu instituo patentes e copyrights eu gero monopólios? E a questão é polêmica e atualmente alguns economistas de linhagem mais liberal, que gostam do funcionamento livre de mercado, eles têm defendido que tanto a lei de patentes e de copyright, de fato, ela é ruim para o desenvolvimento econômico, né? A ideia deles vai em dois sentidos. O primeiro é que a lei de patentes e a lei de copyrights, ela pode gerar muita atividade que não tem nada a ver com produção final de bens úteis para a sociedade, mas tem a ver com briga por direitos, né? Então eles citam exemplos, por exemplo, tanto na indústria de software que eu citei, quanto na indústria de desenvolvimento de bens de alta tecnologia, por exemplo, telefonia celular. Nós vemos muitas brigas legais sobre direitos de patentes e de copyrights, mas que parecem não estar discutindo nada que seja efetivamente resultado de um grande processo de investimento em pesquisa, em desenvolvimento ou criação de coisas muito diferentes, né? Por exemplo, né, há diversas ações que a Apple moveu contra a Samsung na área de telefonia celular, mas muitas dessas ações são o desenho da tela, enfim, detalhes, né, do novo de um celular de uma empresa que uma outra empresa alega que seria uma violação de seu direito de patente, né? Tanto a Apple quanto a Samsung vivem se degladiando judicialmente, elas gastam muito dinheiro com advogados para uma atividade que para a sociedade, em termos finais, não gera resultado algum. A mesma coisa existe na indústria de copyrights, porque na indústria de copyrights eu tenho a indústria de software com essas brigas. Então a Microsoft briga intensamente com outras empresas reclamando que há violação do seu copyright e assim por diante. Então eu tenho esses direitos de patentes e copyrights, eles dão origem a uma atividade que não gera benefício social algum, né?
que são só duas, que é uma atividade judicial que envolve duas ou mais empresas brigando para ver quem vai ficar com o lucro decorrente do uso de um determinado processo ou patente sem gerar nenhuma contrapartida positiva. O outro argumento, né, desses autores, né, que são contra patentes e copyrights é que eles falam o seguinte: se eu deixo aberto, tá, os processos tecnológicos que atualmente a gente patenteia, né, e os copyrights, né, especialmente de software, eu tenho um benefício muito grande, porque a partir do momento que todos têm acesso a novas tecnologias e novos conteúdos autorais, as pessoas podem desenvolver em cima dessas novas tecnologias e novos conteúdos autorais, e isso, ao invés de retardar o desenvolvimento e o aprimoramento, né, de novas tecnologias e conteúdos naturais, vai acelerar esse desenvolvimento e aprimoramento. Então, é um tema polêmico, mas atualmente, né, a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, eles adotam, né, direitos de copyright e de patentes, pelo menos no papel, embora muitas vezes eles sejam violados, né? Por exemplo, no Brasil a lei de copyright é constantemente violada. As pessoas tiram xerox de livros, né? Fazem cópia pirata de programas de computador, por exemplo, mas legalmente existe, né, um amparo para essas leis, né, de patente e de copyright. Tá? Pois bem, existe uma terceira causa para a existência de monopólio, que são chamados monopólios naturais. Os monopólios naturais, eles ocorrem quando as economias de escala são muito significativas, né? E correm economias de escala para níveis muito grandes de produção. Tá? Se as economias de escala forem muito significativas em relação ao tamanho do mercado, o que pode acabar acontecendo é que eu posso ter que pode ser o caso que uma única empresa consiga atender a todo o mercado a um custo médio menor do que o que ocorreria caso esse mercado fosse atendido por duas empresas. Por quê? Porque essa única empresa seria bem grande, ela poderia explorar bastante as economias de escala, então o custo unitário do produto, ou seja, o custo médio de produção, é mais baixo para uma única empresa. Quando eu tenho monopólio natural, a tendência espontânea desse mercado é que ele fique concentrado em uma única empresa. A empresa que crescer primeiro, ela vai ter condições de custo muito mais favoráveis, o que vai permitir a ela, né, expulsar todos os seus competidores desse mercado e vai sobrar uma única empresa nesse mercado. Pois bem, mas o nosso objetivo aqui é avaliar, né, o que acontece no mercado se ele é detido por uma única empresa monopolista. Então nós vamos assumir que por alguma razão existe um mercado, né, com uma única empresa monopolista. Bom, antes da gente fazer mais um modelo do comportamento do monopólio, tá? Deixa eu só fazer uma observação que é a seguinte, tá? Usualmente, tá, uma empresa que tem poder de monopólio, ela gostaria de praticar preços diferenciados para compradores diferenciados do seu produto, né? Então, se, por exemplo, ela gostaria de, por exemplo, oferecer um desconto para quem tem menor poder aquisitivo e cobrar mais de quem tem maior poder aquisitivo, de modo a tentar extrair o máximo de lucro possível de sua atividade. Então, ela gostaria de ter pelo menos a liberdade de cobrar preços diferenciados para o mesmo produto, né? Com um preço diferente para pessoas diferentes. Tá? E de fato as empresas fazem isso com alguma frequência. A gente vê que tem empresas que oferecem, por exemplo, desconto para quem compra um volume maior, ou desconto para um grupo específico de compradores, né? E essa prática é chamada discriminação de preços. Né? Então ocorre em algum grau a discriminação de preços, tá? Porém, a discriminação de preços, as empresas vão ter dificuldade em praticar discriminação de preço muito aprofundada. Por quê? Porque se eu começar a fazer uma discriminação de preço muito exagerada, o que pode começar a surgir é um mercado secundário, né, no qual as pessoas que têm acesso ao meu produto por um preço mais baixo, elas compram esse produto para vender para as pessoas que comprariam de mim a um preço mais elevado. Né? Eles fazem um preço intermediário entre o preço que eu vendia a quem tem acesso ao produto por um preço mais baixo e aquele que eu venderia a quem queria comprar o meu produto a um preço mais elevado. Esse processo aqui é chamado de arbitragem de preço. Né?
De alguma maneira, tá, a maioria das empresas, ou uma grande parte das empresas monopolistas, elas efetivamente praticam algum tipo de discriminação de preços, mas essa discriminação ela não é totalmente desenfreada. Eu vou falar depois de discriminação de preços, né, mas no vídeo de hoje eu quero falar do caso, de um caso extremo, que eu vou assumir que o nosso monopolista não é capaz de discriminar o preço de modo algum. Então esse nosso monopolista ele vai vender toda a sua produção a um preço único, né? Então a gente pode pensar que ele anuncia um preço no mercado, tá? E os compradores decidem quanto comprar do produto do monopolista, dado esse preço que vai ser igual para todo mundo. Esse caso a gente chama de um monopolista comum ou monopolista não discriminador, tá? Então nós vamos falar no vídeo de hoje de um monopólio não discriminador, tá? Bom, o que diferencia uma empresa monopolista de uma empresa em concorrência perfeita? Além, né, do fato óbvio, né, de que a empresa em concorrência perfeita é uma entre muitas e o monopolista é o único ofertante de um produto. Basicamente, o que diferencia o monopolista de uma empresa em concorrência perfeita é o fato de que, para o monopolista, o preço de demanda, ou seja, o preço ao qual ele consegue colocar a sua produção, é um preço que depende de sua quantidade produzida. Ele é o único vendedor do produto, então de fato ele vende tudo que é ofertado nesse mercado. Se ele estiver vendendo muito pouquinho, vai ter muito pouco no mercado e os compradores vão estar dispostos a pagar, ou alguns compradores vão estar dispostos a pagar muito por esse muito pouquinho, né? Se ele vender muito, vai ter muito no mercado e nós vamos ter, né, para colocar essa grande quantidade de produto no mercado, ele vai ter que praticar um preço mais baixo, né? Já uma empresa em concorrência perfeita, se vocês estão lembrados, é uma empresa muito pequena em relação ao mercado, né? De fato, ela é um nada, uma fração infinitesimal desse mercado. Isso quer dizer, se ela não vende nada, o preço de mercado do seu produto vai ser um. Se ela vende, tá, enfim, no limite de sua capacidade produtiva, tá, essa quantidade que ela vai produzir é tão pequena que isso vai afetar muito pouco, né, o preço que tem que ser cobrado para que essa produção adicional seja absorvida, né? Então, a gente pode dizer que para uma empresa em concorrência perfeita, se eu medir no eixo horizontal a quantidade produzida pela empresa, tá certo? E no eixo vertical o preço de demanda do produto, ou seja, o preço ao qual a demanda de mercado é capaz de absorver essa quantidade produzida, nós vamos ter uma curva linear, né? De fato, o que está acontecendo é o seguinte: vocês podiam pensar que nesse ponto aqui, deixa eu marcar aqui com uma caneta, na origem desse gráfico aqui, essa origem aqui é uma origem artificial, né? Aqui eu estou medindo a quantidade produzida por toda a indústria, tá? Então esse gráfico ele se estende aqui à esquerda um tantão, né? Vai se estender muito, 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 muito à esquerda, né? Aqui nesse ponto aqui eu teria a quantidade produzida pelas outras empresas. E no eixo vertical eu estaria medindo o preço mesmo, né? Mas como a quantidade produzida pela nossa empresa é muito pequena em relação à quantidade produzida pelas outras empresas, tá? Esse eixo horizontal que eu desenhei aqui, na verdade ele está com uma escala muito dilatada, né? Ou seja, eu quero dizer aqui, uma unidade de medida aqui, ela representa uma quantidade muito pequena de produto em relação ao total produzido nesse mercado, né? Então, embora a minha curva de demanda de mercado ela seja negativamente inclinada, aqui haveria uma inclinação negativa, mas muito pequena, né? Quando a empresa produz tudo isso, vamos supor que isso aqui está próximo do seu limite de capacidade produtiva, tá? A diferença no mercado entre a quantidade produzida pelas outras empresas, sem esse adicional aqui produzido pelas empresas, e a quantidade produzida pelas outras empresas com esse adicional aqui produzido pela nossa empresa,
é percentualmente muito, 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 muito pequena, de tal maneira que a nossa empresa não afeta o preço, né, de demanda, o preço que a demanda que é preciso ser dado para que a demanda absorva toda a produção, né? Então é como se a empresa em concorrência perfeita falasse o seguinte: olha, a minha curva de demanda é horizontal, né? A minha curva de demanda é infinitamente elástica, né? Dado assim o escopo de produção dela, ela fala: não importa quanto eu vou produzir, o preço vai permanecer constante, né? Já o monopolista não, né? O monopolista, a diferença do monopolista para a empresa em concorrência perfeita é que a quantidade produzida pelo monopolista é uma quantidade muito grande, é todo o mercado, né? Então, o monopolista, se ele não produz nada, né, o preço vai ser o preço de demanda vai ser aquele preço que zera a quantidade demandada, né? E ele é capaz de produzir bastante, o suficiente, nesse exemplo aqui, até para saturar a demanda, né? Vai produzir uma quantidade tão grande que mesmo ao preço zero ninguém quer comprar mais desse produto, né? Então, um monopolista, ele vê uma curva de demanda negativamente inclinada. A curva de demanda para o produto do monopolista é a demanda de mercado desse produto aqui, né? E a curva de demanda para a empresa em concorrência perfeita é simplesmente um corte da demanda de mercado. Se aqui tivesse a demanda de mercado de uma empresa em concorrência perfeita, se essa aqui fosse a demanda de mercado de uma empresa em concorrência perfeita, tá? Toda a amplitude desse eixo aqui que eu desenhei aqui seria praticamente, tá, um ponto nesse gráfico aqui, né? Ou seja, ela caminhando, né, aumentando ou reduzindo a produção, ela tem um impacto praticamente nulo no preço de equilíbrio de mercado, né, que seria aqui um preço de equilíbrio no qual eu tenho aqui a oferta das outras empresas, tá? Então, a empresa em concorrência perfeita, a gente já viu, é uma tomadora de preços. O preço para ela é uma constante, né? E para o monopolista não. O preço que ela pode praticar, se ela quiser colocar uma determinada quantidade, vender uma determinada quantidade de produto, tá? Ele é dado, né, pela função de demanda, tá? Para cada quantidade produzida, por exemplo, se ela quiser produzir essa quantidade Q0, o monopolista, para vender essa quantidade Q0, ele vai ter que praticar um preço P0. Se esse monopolista quiser vender mais, uma quantidade Q1, ele vai ter que praticar um preço menor, né, para absorver essa quantidade adicional, tá? Esse preço menor vai ser P1, tá? Então, o que o monopolista pode usar, né, do fato de que sua curva de demanda é negativamente inclinada, que ele se defronta efetivamente com a demanda de mercado e que ele é grande, né, frente a essa demanda, o que ele pode fazer é tentar explorar, né, esse fato para forçar o preço dele a ser mais elevado. Isso pode gerar uma lucratividade mais alta, né? Mas ele tem um limite também, né? Por exemplo, se ele quiser fazer com que o preço seja o maior possível, que seria esse preço aqui, vamos chamar de preço chapéu, né? Ele vai ter que vender nada do seu produto, né? Bom, vendendo nada do seu produto, ele não vai ter lucro algum porque não vai ter receita, né? Então ele tem que usar esse poder de mercado dele, mas de uma maneira equilibrada. Vamos ver como isso funciona, e para ver como isso funciona, a gente vai introduzir um novo conceito não, a gente vai rever um conceito que a gente já viu quando apresentou o modelo de concorrência da empresa em concorrência perfeita, que é o conceito de receita marginal. Então, se vocês estão lembrados, a definição de receita marginal é essa, né? Se aumentar, tá? Se ao aumentar a sua venda de delta Q, uma empresa percebe um aumento em sua receita total igual ao delta RT, né? Eu estou assumindo que esse delta RT foi provocado por esse delta Q, então a receita marginal dessa empresa, associada a essa variação de produção ΔQ, né, é igual a ΔRT sobre ΔQ. Né? Ela está me dizendo, né, dessa produção adicional, né, para essa produção adicional, quanto em média cada unidade vendida a mais gerou de receita adicional. Tá? Aproximadamente, se a gente pode pensar a receita marginal para dar uma interpretação intuitiva, ela pode ser pensada como de quanto vai crescer a minha receita de venda se eu quiser vender uma unidade adicional do meu produto. Vamos ilustrar através de um exemplo para começar. Tá? Então imagine que uma empresa monopolista está se defronte com a escala de demanda representada nas duas primeiras colunas nas duas primeiras colunas dessa tabela aqui, né? Aqui eu tenho a quantidade e aqui o preço de demanda, né? Ou seja, para cada quantidade, qual o preço
que deve ser cobrado para fazer com que a demanda seja igual a essa quantidade. Então, se o preço for igual a 12, a quantidade demandada vai ser igual a 0. Se o preço for igual a 11, a quantidade demandada vai ser igual a 1. Se for igual a 10, a quantidade demandada é igual a 2. E assim por diante. Tá? Aqui eu fiz uma escala de demanda bastante simples, né, para a gente fazer conta com facilidade. Tá? Então vamos imaginar, né, que a empresa queira vender 0 unidades. Se ela quiser vender 0 unidades, ela pode praticar um preço igual a 12 e a receita dela vai ser 0 vezes 12 igual a 0, é claro. Né? Se ela quiser vender uma unidade, ela vai ter que praticar um preço igual a 11, para que a demanda no mínimo igual a 11, né? Mas ela vai praticar o preço máximo que ela pode, portanto um preço igual a 11. A esse preço a quantidade demandada é 1, vendendo uma unidade ao preço de 11, ela vai ter uma receita igual a 11. Se ela quiser vender 2 unidades, ela tem que praticar um preço igual a 10, então 2 vezes 10, a receita dela vai ser igual a 20. Se ela quiser vender 3 unidades, o preço tem que ser 9, então a receita dela vai ser 3 vezes 9, 27, e assim por diante. Então aqui na terceira coluna eu tenho como se comporta a receita total de vendas dessa empresa, que é uma empresa monopolista. Né? A gente está vendo que o preço que ela pode cobrar depende da quantidade que ela está produzindo. Né? Bom, aqui eu vou criar duas receitas, tá? Duas colunas adicionais. A primeira delas é que a gente chama de receita média. Eu já havia definido, né, quando a gente falou na nossa aula sobre concorrência perfeita, uma empresa em concorrência perfeita, mas basicamente a receita média é a razão entre a receita total e a quantidade produzida. No caso de um monopolista que não discrimina preço, a receita média vai ser igual ao preço praticado pelo monopolista. Né? Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui o caso em que o monopolista está produzindo 2 unidades, né? Ele vai ter uma receita total de R$20. Né? Se eu divido esses R$20 por 2 unidades, eu vou ter um preço de R$10 por unidade vendida. Né? Eu vou ter uma receita média de R$10 por unidade vendida. Tá? Então a receita média nesse caso aqui é exatamente igual ao preço. O mais interessante para a gente, né, é a receita marginal. Aqui eu tomei o cuidado, né, que eu não havia feito quando eu falei no nosso modelo de concorrência perfeita, eu tomei o cuidado de colocar a receita marginal, né, entre 2 linhas, né? Porque a receita marginal ela é associada, tá, a uma mudança no nível de produção. Né? Eu mudei a produção de 0 para 1, tá? A minha receita total variou de 0 para 11, então tive um delta RT igual a 11, né? A receita marginal delta RT é igual a delta RT sobre delta Q, tá certo? Nessa linha aqui eu tive um delta Q igual a 11 menos 0, que é igual a 11, né? Mas eu vou colocar aqui 11 menos 0 só para ficar claro, né? E a receita total foi também de 11 menos 0, né? Então, opa, eu falei besteira aqui, né? Eu tive um delta RT igual a 11 menos 0, que a minha receita era 0, passou a ser 11, né? E a variação na minha quantidade, o delta Q, é 1 menos 0, né? E por isso que deu igual a 11, tá? Se eu fizer na segunda linha, né, eu variei a minha receita total, quando eu variei a produção de 1 para 2, né, a minha receita total variou de 20 para 11, então eu vou ter 20 menos 11, tá? A minha receita total era 11, subiu para 20, né, dividido por delta Q, que é 1, tá certo? 2 menos 1, que é 1, tá certo? Isso aqui dá igual a 9, né? E assim por diante, tá? Então eu calculei, né, a receita marginal dessa maneira. O que vocês podem ver, né, é que esse monopolista aqui, por se defrontar com uma curva de demanda pelo seu produto que é negativamente inclinado, né, ele vai ter uma função de receita marginal, tá, declinante em relação à quantidade produzida. Tá? E mais do que isso, né, vocês podem ver que a receita marginal ela vai ser inferior ao preço de demanda. Né? Em que sentido? Né? Aqui, quando eu variei a minha quantidade produzida de 0 para 1, tá certo? A minha receita marginal foi 11, né? Mas 11 é inferior ao preço médio de demanda, né? Quando eu fiz a minha quantidade variar de 0 para 1. Né? O meu preço médio de demanda é o preço de demanda de 0, que é 12, e o preço de demanda de 1, que é 11. Né? Então seria 11,5. Tá? E assim por diante, ele vai ser sempre inferior ao preço de demanda. De tal maneira que se eu fizer um gráfico da minha receita marginal
e da minha curva de demanda e da minha curva de receita marginal, exatamente eu vou fazer para esse caso aqui, eu vou obter um gráfico com essa cara aqui, tá? Então essa linha em azul, tá? É simplesmente eu plotei, né, os pontos correspondentes, né, às duas primeiras colunas, né? Para cada quantidade eu marquei o preço, tá? E a linha em vermelho, tá? Eu marquei para cada quantidade a receita marginal. Mas para que quantidade eu marquei a receita marginal 11, né? Ela está entre 0 e 1, eu marquei para quantidade meio, tá? Para que quantidade eu marquei a receita marginal 9? Ela está entre 1 e 2, marquei para a quantidade 1,5, né? A média entre 1 e 2, tá? Por isso vocês podem ver que os pontinhos em vermelho não estão alinhados verticalmente com os pontinhos em azul, né? Eles estão a meia unidade de distância dos pontinhos em azul, tá? Então, mas de uma maneira geral, o que a gente deve esperar, tá? E de uma maneira geral, sem uma forma específica da função de demanda, o que a gente deve esperar, tá? É que se eu marcar aqui preço e receita marginal no eixo vertical, né, e quantidade produzida pelo monopolista no eixo horizontal, tá? Se a minha curva de demanda for essa aqui, tá? A minha curva de receita marginal vai ficar abaixo da minha curva de demanda, tá? De fato, na origem, essas duas curvas aqui elas vão se encontrar, tá? Mas enfim, fora da origem eu vou ter isso, né? A receita marginal é sempre inferior, a curva de receita marginal vai estar sempre abaixo da curva de demanda. E isso vai significar que para uma determinada quantidade, por exemplo, pega a quantidade 4 aqui, né? A receita marginal, que é, né, o valor da minha linha de receita marginal quando a quantidade é igual a 4, seria igual a 4 nesse exemplo aqui, né, é inferior, né, ao preço de demanda, que nesse exemplo aqui é igual a 8. Né? E isso não é uma coincidência, isso daqui vai ser a regra. Né? Por que ocorre, né, isso aqui? Né? Isso daqui ocorre pelo seguinte, né, quando, tá, uma empresa quer vender mais do seu produto, ela precisa levar em consideração dois efeitos que vão ser gerados sobre a sua receita total. Tá? O primeiro efeito é o efeito da variação da produção, direto da variação da produção. Né? Se eu vou vender mais, né, eu vou ter algo a mais para vender e essa quantidade maior vendida, ela vai gerar uma receita total maior. Né? Então, eu vou ter um ganho de receita associado a uma venda maior. Porém, tá? Esse ganho de receita ele seria efetivamente positivo, não teria custo, se essa venda a mais não afetasse o preço. Então vamos chamar de um efeito de produto, tá? O efeito da produção, direto da variação da produção, seria o seguinte: eu teria um ganho de receita por vender mais, que seria igual à variação da produção vezes, né, um ΔQ, tá? Mas, por outro lado, né, eu vou ter um efeito de preço. Né? Porque para vender mais, o preço não pode permanecer constante. Lembrem que o monopólio ele é todo o mercado. Então, se ele quer aumentar a sua venda, ele tem que ter ciência que para colocar uma quantidade maior do seu produto, seu preço vai ter que cair. Então, para colocar mais produto, ele vai ter que reduzir o valor da sua venda. Né? Então, ele vai ter que baixar o preço. Tá? Para uma empresa em concorrência perfeita, esse efeito preço aqui não existe, né? Porque a empresa em concorrência perfeita é tão pequena frente ao mercado que mesmo que ela dobre sua produção, tá? Isso aí não vai ter nenhum impacto sobre o preço de mercado, nenhum impacto significativo. Né? O impacto pode ser desprezível do ponto de vista da empresa. Né? Já o monopólio não, o monopólio ele vai perceber esse impacto. Então, para a empresa com concorrência perfeita, esse efeito preço é zero, né? Para a empresa monopolista, tá? Esse efeito aqui ele é significativo. Né? Então, o efeito produto, né, ele é o que? Ele vai ser o seguinte: se eu vou aumentar minha produção de um volume ΔQ, tá? Eu vou ganhar uma receita ΔQ vezes o P. Porém, né, o efeito preço me diz o seguinte: mas eu vou ter que praticar um preço mais baixo. Né? Isso quer dizer que aquele volume de produção que eu estava vendendo até então, né, vai perder, tá? Vai ter que ser vendido a um preço menor. Né? Ele era vendido a um preço P, agora vai ser vendido a um preço P mais ΔP, uma variação de preço necessária para que o nosso produto seja absorvido. Né? E esse ΔP é negativo. Né? Então, o efeito preço aqui vai ser um efeito negativo. Eu preciso reduzir o preço para que minha receita, para que eu consiga vender mais do meu produto.
Eu acho que é interessante a gente ilustrar essa argumentação, tanto graficamente quanto algebricamente, né? Então imagine que eu tenho uma empresa monopolista que inicialmente está vendendo uma quantidade Q0 ao preço P0. E ela quer fazer um aumento, né, na sua produção, um aumento ΔQ na sua produção. De tal maneira, né, que ao final, né, desse aumento ela vai produzir uma quantidade Q0 mais ΔQ. Tá? O resultado, né, é que para colocar essa produção adicional ela vai ter que praticar um preço mais baixo. Né? Vamos chamar esse preço aqui de de P1, assim como essa quantidade aqui, né, final de Q1, se bem que não sei se a gente não vai precisar usar de fato, tá? Esse P1 aqui vai ser o nosso P0 mais um ΔP, né? Uma variação no preço que ela teve que promover para que fosse absorvida a produção adicional ΔQ, né? A variação no preço é uma variação negativa, né? Igual a essa diferença aqui. Aqui está aí o nosso ΔP. Bom, qual que é a receita, né, do nosso monopolista antes, né, da introdução, antes dessa produção adicional ΔQ? Ou seja, qual seria a receita do nosso monopolista se ele vendesse a quantidade Q0 e não Q0 mais ΔP? Bem, a sua receita seria Q0 vezes P0, né, que geometricamente é dado por essa área desse retângulo aqui, que eu vou marcar aqui agora para vocês. Então, essa área em verde é a receita do nosso monopolista quando ele não realiza o aumento de produção ΔQ. E quando ele realiza o aumento de produção ΔQ, a sua receita vai ser igual à nova quantidade produzida, Q0 mais ΔQ, ou Q1, né? Vezes o novo preço, P1, que é o P0 mais ΔP. Geometricamente, isso vai ser igual à área desse retângulo que eu vou pintar agora para aqui. Quadrado em cor de laranja, né? Então, essa área aqui corresponde, né, a receita do monopolista após, né, o aumento na produção. Então, o que a gente pode ver, né, é que se por um lado o monopolista aumentar a produção ganha essa área que ficou em cor de laranja sem se sobrepor à área verde, né, por outro lado ele perde essa área que está em verde sem ter sido sobreposta com a área em cor de laranja. Né? Então eu posso dizer, essa área que ficou em cor de laranja pura aqui, a gente pode dizer que é o efeito produto. Né? Essa área aqui, apenas essa área aqui, tá? A gente pode colocar dessa maneira, tá? A receita com aumento na produção é toda essa área, em cor de laranja e cor de laranja sobreposta ao verde, né? Essa área que eu achurei aqui em marrom, tá? Ela corresponde ao nosso efeito produto. E vamos marcar aqui em verde, tá? Essa área que ficou em verde sem sobrepor ao cor de laranja, né, corresponde ao efeito preço. Né? O efeito preço é negativo, né? Ele faz com que o nosso monopolista ele tenha menos receita adicional com ΔQ, efeito preço. Essa decomposição, né, em efeito preço e efeito produto também pode ser feita algebricamente. Então observem que a nossa variação na nossa receita ΔRT, ela é igual, né, a variação na nossa quantidade, igual a diferença, né, entre a receita que eu vou ter após a elevação na quantidade vendida, que vai ser a nossa quantidade final vendida, que é o Q0 mais o ΔQ, vezes o preço, né, vendido quando a quantidade é Q0 mais ΔQ, que era P0 mais ΔP, menos a receita que eu tenho, né, a quantidade
quando eu estou vendendo a quantidade, antes de aumentar a quantidade, antes de promover o aumento de quantidade ΔQ. E essa receita era Q0 vezes P0. Vamos expandir essa expressão aqui, notando, né, apenas para deixar claro aqui, que então esse primeiro termo que está sendo somado aqui, a receita com aumento na produção, e o segundo termo da soma, né, na verdade subtraído aqui, né, é o Q0 P0, é a receita sem aumento na produção. Receita sem aumento na produção. Então eu vou ter aqui, vamos expandir agora, por fim, essa expressão aqui, né? Eu vou ficar com Q0 vezes P0, mais Q0 vezes ΔP, mais, agora vou multiplicar o ΔQ, né, pelos dois termos no segundo parênteses, mais ΔQ P0, mais ΔQ ΔP, menos Q0 P0. Esse Q0 P0 então vai cancelar com esse aqui e a nossa expressão vai resumir-se em P0 ΔQ mais Q0 ΔP mais ΔQ ΔP. Então a gente pode chamar esse primeiro termo aqui, né, de efeito produto, porque ele diz de quanto vai crescer minha receita, né, caso eu aumente minha produção de ΔQ e caso o preço não varie. Tá? E para deixar então esse efeito produto compatível com o que a gente está representando graficamente, eu vou mudar um pouquinho o gráfico lá em cima para acrescentar a área do efeito produto, né? Esse quadradinho aqui, que corresponde ao nosso ao que falta para completar o P0 ΔQ, né? Na verdade, essa área que eu havia marcado aqui era P1 vezes ΔQ, né? Se eu quero deixar P0 ΔQ, eu vou acrescentar essa área aqui, essa área que ficou pintada em branco. Mas eu já vou tirar ela de volta também quando eu estiver calculando o efeito preço. O efeito preço é o restante da expressão, Q0 vezes ΔP mais ΔQ vezes ΔP. Tá? Graficamente, para a gente ter uma representação gráfica compatível, também vou mudar um pouquinho o efeito preço aqui em cima. Ele vai ser a área achurada em verde, só que eu vou aumentar essa área achurada em verde, né? Vai ser um negativo da área achurada em verde, porque vai ser uma perda de receita. Eu vou aumentar essa área em verde também para compreender aquele quadradinho branco, né? Então aquilo que eu acrescentei a mais na área em marrom, que está somando, eu acrescentei a mais na área em verde que está subtraindo, de tal maneira que o efeito final, que a gente havia representado inicialmente graficamente, vai ser o mesmo. A gente agora pode usar esse resultado que a gente acabou de obter para mostrar que existe uma relação entre receita marginal e elasticidade de preço da demanda, tá? Que vai ser interessante para a gente essa relação. Então, vamos escrever a expressão da receita marginal aqui. A receita marginal, vocês sabem, né, é igual, né, à variação na receita total dividido pela variação na quantidade. E a variação na receita total é dada por essa fórmula que a gente acabou de receber, né? Então, vai ser P0
vezes ΔQ, mais Q0 vezes ΔP, mais ΔQ vezes ΔP, mais ΔQ vezes ΔP. Então, tudo isso aqui, que foi a variação na receita total, eu preciso dividir pela variação na quantidade para obter a receita marginal, né? Então, vamos aplicar essa divisão pela quantidade termo a termo do nosso numerador. P0, Q0 dividido por P0 ΔQ dividido por ΔQ, fica simplesmente P0, né? Mais Q0 vezes ΔP dividido por ΔQ. Eu vou colocar o Q0 na frente, Q0 que multiplica ΔP sobre ΔQ, mais ΔQ vezes ΔP dividido por ΔQ é simplesmente ΔP. Agora vamos reescrever esse Q0 e esse P0 da seguinte maneira. Vamos definir, tá, um Q barra, que vai ser a quantidade média, que vai ser simplesmente a nossa quantidade inicial mais a nossa quantidade final, dividido por 2. Né? Quem que era a nossa quantidade final? Vou escrever aqui do lado, né, que a quantidade final era o nosso Q0 mais o ΔQ. Então, a nossa quantidade média, né, vai ser Q0 mais o Q1, que é igual a Q0 mais ΔQ. Q0 mais ΔQ. Quando eu divido tudo isso por 2, eu vou ter a minha quantidade média, né? Então, aqui eu vou ter 2Q0, quando eu dividir por 2 fica simplesmente Q0, mais o ΔQ dividido por 2. Então, eu a nossa quantidade média é essa aqui, que significa que o meu Q0, isolando, né, o Q0 dessa expressão aqui, o Q0 é a nossa quantidade média menos o ΔQ dividido por 2. E vamos fazer a mesma coisa para definir então, uma variável que eu vou chamar de P barra, né, o preço médio, que vai ser P0 mais P1, o preço inicial mais o preço final dividido por 2, que vai ser igual, tá? Quem que é o nosso preço final? Nosso preço final, a gente já havia definido lá em cima, né? Era igual ao nosso preço inicial, mais a variação no preço, né? Então, isso aqui vai ser igual a P0, o nosso preço médio, né? Vai ser o numerador P0 mais P1 é P0 mais ΔP, dividido por 2, e isso aqui vai ser igual a P0, sem dividir por nada, né? Mais ΔP sobre 2. E dessa expressão aqui eu derivo, né, que P0 é igual a P barra menos ΔP sobre 2. Muito bem, então eu vou substituir essa expressão aqui e essa expressão aqui, tá, na nossa fórmula da receita marginal. Então a nossa receita marginal agora eu vou reescrever. Ela vai ser igual a P0. Quem é P0? P barra menos ΔP sobre 2 mais Q0 que multiplica ΔP sobre ΔQ. Mas Q0 é Q barra menos ΔQ sobre 2. Isso multiplica ΔP sobre ΔQ. Mais o ΔP. Vamos expandir essa expressão aqui, né? O segundo termo dessa expressão. Tá, eu acho que vai caber aqui. Isso daqui vai ser igual a P barra menos ΔP sobre 2. Mais Q barra que multiplica ΔP sobre ΔQ.
mais ΔQ sobre 2 que multiplica ΔP sobre ΔQ vai ficar simplesmente, e aqui é menos, né? Menos ΔQ sobre 2 que multiplica ΔP sobre ΔQ vai ficar simplesmente ΔP sobre 2. Menos ΔP sobre 2. Mais o último termo aqui, que é o ΔP. Mas vocês podem ver que menos ΔP sobre 2, menos ΔP sobre 2 dá menos ΔP, mais ΔP dá zero. Então, tudo que tem ΔP aqui desaparece e a nossa receita marginal fica simplesmente igual a... Eu vou reescrever aqui embaixo porque eu vou desenvolver essa expressão. A nossa receita marginal é simplesmente igual a P barra mais Q barra que multiplica ΔP sobre ΔQ. Agora, vamos multiplicar essa expressão toda por fora por P barra. E para que ela não se altere, eu vou dividir ela inteira, né, também por P barra, tá? Então eu vou colocar dentro de colchetes essa expressão, né, essa expressão inicial da nossa receita marginal, dividida por P barra. Então vai dar P barra dividido por P barra dá 1, mais Q barra, aqui eu vou ter que dividir por P barra, né, para não alterar a nossa expressão, vezes ΔP sobre ΔQ. Por último, ou quase por último, né, eu vou pegar esse termo aqui, né, Q barra sobre P barra vezes ΔP sobre ΔQ, e eu sei que ele é o inverso do inverso dele, né? Então eu vou calcular, vou colocar duas vezes o inverso desse termo aqui. Então eu vou ficar com P barra, 1 continua igual a 1, tá? E aqui eu vou pegar mais o inverso, ou seja, 1 sobre o inverso de Q barra sobre P barra, ΔP sobre ΔQ, que é P barra, que é, eu vou colocar primeiro a fração dos deltas, tá? Então o inverso de ΔP sobre ΔQ é ΔQ sobre ΔP. E o inverso de Q barra sobre P barra é P barra sobre Q barra. Então, quem que é esse carinha aqui que ficou no denominador da nossa expressão aqui, né? Quem que é esse carinha que eu quero marcar aqui agora? Esse carinha aqui, na verdade, o que que ele é? Ele é, se vocês estão lembrados, é exatamente a nossa elasticidade preço da demanda. Então, isso significa que a receita marginal é o preço médio, né, associado, né, à nossa variação de quantidade, que multiplica 1 mais 1 sobre a elasticidade preço da demanda. Como a elasticidade preço da demanda é sempre negativa, eu posso reescrever dessa maneira, é igual ao preço médio que multiplica 1 mais o inverso do módulo da elasticidade preço da demanda. Aqui não fica mais, agora vai ficar menos, né? Menos 1 sobre o módulo da elasticidade preço da demanda. Então aqui eu tenho uma fórmula, né? Vou até reescrever aqui embaixo para ficar bem destacado, né? A receita marginal igual ao nosso preço médio, que multiplica 1 menos o inverso do módulo da elasticidade preço da demanda. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação, né? O que vai acontecer se o módulo da elasticidade preço da demanda for menor do que 1, tá? Imagine que o módulo da elasticidade preço da demanda seja menor do que
1, ou seja, eu tenha uma demanda inelástica. Se o módulo da elasticidade de preço da demanda for menor do que 1, tá? Ele é maior do que 0, né? De fato, mesmo porque aqui eu tenho um operador módulo, né? Então, se em módulo a minha elasticidade de preço da demanda for menor do que 1, aqui eu vou ter o inverso de um número positivo menor do que 1. O inverso de um número positivo menor do que 1 é um número maior do que 1. Então, dentro do cochetes, eu vou ter 1 menos um número maior do que 1, que vai ser um número negativo, né? Como o nosso preço é positivo, a nossa receita marginal vai ser negativa, tá? Então, o que significa isso, né? Significa que se eu tiver numa situação em que a receita marginal é negativa, quando o nosso monopolista ele aumenta a produção, a receita dele diminui. Quando ele quer vender mais, a receita diminui. E ao contrário, se ele quiser vender menos, se ele reduzir um pouco a sua produção, se ele fizer um delta Q negativo, a receita dele vai aumentar, né? Bom, produzir menos e ter mais receita, com certeza é ganho para o monopolista, né? Ele vai arcar com um custo menor, porque vai ter que produzir menos, né? A nossa função de custo é crescente, ou pelo menos não decrescente em relação à quantidade, e ele vai ter mais receita, aumenta o lucro dele, tá? Então, se a elasticidade de preço da demanda for menor do que 1, vale a pena para o monopolista reduzir a produção. Isso quer dizer, o meu monopolista ele nunca vai ter equilíbrio se ele operar no ramo inelástico da sua curva de demanda. Isso eu só vou ter um equilíbrio de monopólio se a curva de demanda tiver alguma região no qual ela seja elástica, né? Então, a conclusão, né? Portanto, o monopolista deixa eu repetir, né, o argumento, porque talvez não tenha ficado claro. Então, estou dizendo, se o monopolista está operando no ramo inelástico de sua curva de demanda, ele ainda não escolheu produzir a quantidade que maximiza o lucro dele. Porque se ele produzir menos, ele vai ter mais receita e menos custo, o lucro dele aumenta. Enquanto a demanda do monopolista for inelástica, ele vai reduzir sua produção. E ele só vai parar de reduzir sua produção se a demanda não for mais inelástica, tá? A gente vai chegar a fórmula que vai dizer qual que tem que ser, abre aspas, né, elasticidade, preço da demanda. Então o monopolista nunca opera em equilíbrio no trecho inelástico de sua curva de demanda. O que quer dizer isso, né? Ou seja, tá? Quando o monopolista maximiza o lucro, quando o monopolista maximiza seu lucro, o módulo da elasticidade de preço da demanda vai ser maior ou igual a 1, tá? De fato, ele só vai ser 1 se o custo marginal do monopolista for igual a 0, a gente já vai chegar a essa conclusão, tá? Mas nunca vai ser negativo, isso daqui é importante ressaltar. Então, a relação entre receita marginal e elasticidade de preço da demanda está expressa novamente aqui, tá? Aqui eu não coloquei o preço médio, né, que a gente tinha colocado
na nossa expressão, porque se eu pensar que o ΔQ é muito pequenininho, o ΔP também vai ser muito pequenininho, né? P0 e P1 vão ser praticamente iguais, tá? E, portanto, o preço médio é praticamente igual ao nosso preço inicial. Só por isso que eu coloquei, tá? Isso aqui seria, se eu usasse, né, a receita marginal como sendo o limite, usando uma definição de cálculo, né, o limite quando o ΔQ tende a zero, de ΔRT sobre ΔQ. Tá? É só uma sofisticação, de fato é uma simplificação que a gente consegue obter se a gente usar, tá, a expressão usando mais argumentação do cálculo, né? E aqui está o comentário, né, da conclusão que a gente chegou, né? O nosso monopolista nunca vai operar no ramo inelástico da sua curva de demanda, né? Ele vai aumentar, ele vai operar sempre onde a sua curva de demanda ou tem elasticidade preço igual a zero, né? Ou ela é maior do que zero, né, em módulo, tá, ok? Então eu vou mostrar apenas, tá, um exemplo antes de terminar esse vídeo. A gente continua na próxima aula. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá, numérico de maximização de lucro do monopolista, tá? Aquele exemplo que a gente estava construindo, então a gente vai deixar de lado um pouco toda a abstração que a gente trabalhou agora há pouco, né? E trabalhar com esse exemplo, com aquele exemplo que a gente estava trabalhando, assumindo que eu tenho, colocando naquele exemplo uma função de custo e vendo o que acontece, né, com o lucro do nosso monopolista e vendo o que acontece com a receita marginal e o custo marginal desse monopolista, tá? Então, as duas primeiras colunas aqui, tá, elas são extraídas daquele nosso outro exemplo. Lembram que eu tinha, né, desse exemplo numérico aqui, tá? Então eu tenho aqui a quantidade, eu vou pegar essa quantidade e essa curva de receita total aqui, né, e copiar nas duas primeiras colunas dessa tabela aqui. Imagine que o nosso monopolista, então aqui eu tenho um preço variando implicitamente, né? De fato, eu poderia ter colocado aqui uma coluna de preço, né? Aqui era 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, né? Eu acho que era isso, tá certinho, né? Tá ok? Então eu poderia colocar essa coluna de preço para ficar claro aqui que eu tenho aqui a minha função de demanda, né? A minha tabela de demanda. E se eu combino, né, essa coluna de quantidade com essa de custo, eu tenho aqui a nossa função de custo, né? Esses daqui são os dados primários aqui, né? Então o que eu fiz aqui? Então, para as diversas quantidades eu calculei a receita de venda do nosso monopolista e marquei aqui o custo total de produção desse monopolista, né? O lucro simplesmente é a diferença entre a receita e o custo, tá? Eu estou supondo que esse monopolista não tem custo fixo, né? Então quando ele produz zero, o custo é zero, tá? Bom, então o que eu tenho aqui? Se ele produz zero, o lucro dele é zero menos zero, que é zero. Se ele produz 11, o custo é 1 e a receita total é 11, né? O lucro dele vai ser 11 menos 0, que é 10, e assim por diante, tá? Mas eu coloquei aqui, né, duas colunas, tá, que estão associadas, né, às nossas variações de produção, né, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante. A primeira coluna é a coluna de receita marginal, variação na receita total dividido pela variação na quantidade que a gente calculou no gráfico, na tabela anterior, né? E a última coluna é o custo marginal, né? Então, por exemplo, esse custo marginal igual a 1, né, eu obtive porque eu calculei uma variação no custo total, que foi de 0 para 1, então a variação no custo total é 1 menos 0, e dividi pela variação na quantidade, que foi de 0 para 1 também, a variação na quantidade é 1 menos 0, então é essa razão que vai ser o meu custo marginal, é 1 sobre 1, que é 1, né, tá ok? Quando eu passo da segunda para a terceira linha, ou seja, quando eu passo da produção de uma unidade para 2 unidades, o meu custo marginal vai ser a variação da minha receita total, que meu custo marginal vai ser a variação no meu custo total, que é 4 menos 1, dividido pela variação na minha quantidade, que é 2 menos 1, que vai dar 3, né, que foi o que eu marquei aqui, tá? E eu faço isso, né, linha por linha, né, mudança de linha por mudança de linha, e vou ter os custos marginais associados a cada mudança na quantidade
produzida, tá? Bom, vamos procurar aqui onde o nosso monopolista ele tem o maior lucro possível, né? E a gente, investigando aqui a coluna de lucro, a gente vê que o maior lucro que ele obtém é 18, né? Que ele obtém quando ele produz 3 unidades do seu produto, né? Então observe o seguinte, né? Que quando eu tô, se eu tiver acima desse 18 e olho a coluna, compara a coluna de receita marginal com de custo marginal, tá? Para cada mudança de linha eu tenho uma receita marginal maior do que o meu custo marginal, né? 11 é maior do que 1, 9 é maior do que 3, 7 é maior do que 5, tá? E se eu passo da quantidade 18, né, ou da quantidade 3, que gera o lucro 18, tá? O que vai acontecer é que a receita marginal associada a cada nova mudança vai ser menor que o meu custo marginal, né? 5 é menor do que 7, 3 é menor que 9, 1 menor que 11, menos 1 menor que 13, menos 3 menor do que 15, né? Portanto, o que eu posso perceber aqui é o seguinte, né? Enquanto, tá? Se a receita marginal é maior que o custo marginal, o que vai acontecer é que aumentar a produção O que é a receita marginal? Quanto eu vou ter de receita adicional por unidade adicional vendida, né? Por unidade adicional produzida, né? E o que é meu custo marginal? Quanto vai ser acrescentado ao meu custo em média por unidade adicional produzida? Então, se a receita marginal é maior do que o custo marginal, isso quer dizer que cada unidade adicional produzida, em média, vai acrescentar mais à minha receita do que ao meu custo, vale a pena fazer um incremento na produção, né? Então, enquanto a receita marginal for superior ao meu custo marginal, aumentar a produção, né, leva a um aumento de lucro. Portanto, eu devo fazer todos os deltas de produção, né, para os quais a receita marginal é superior ao custo marginal. Aqui eu estou fazendo a produção variar sempre de delta Q igual a 1, né? Então, nesse primeiro delta de produção aqui, eu tenho um ganho de lucro na margem que é 11 menos 1. Ó, que o meu lucro subiu de 0 para 10, de 11 menos 1, né? Quando eu salto da segunda linha para a terceira, eu vou ter um ganho de lucro que é 9 menos 3, que seria igual a 6, né? De fato, o meu lucro subiu de 10 para 16, né? Quando eu salto da produção de 2 unidades para a produção de 3 unidades, eu vou ter um ganho de lucro de 7 menos 5, que é 2, o meu lucro aumenta para 18. Porém, se a minha receita marginal for inferior ao meu custo marginal, tá? O que vai acontecer é que aumentar a produção reduz o lucro, né? Aumentar a produção reduz lucro, né? E se por acaso, né, eu estou produzindo, por exemplo, 5 unidades, ou digamos 4, bom, pode ser 5 unidades de produto, tá? Meu lucro é 10, tá? Eu posso perceber o seguinte: se eu reduzir minha produção de 5 para 4, o que vai acontecer? Eu vou reduzir a minha receita de 3 unidades, que é a receita marginal associada, né, à variação de quantidade entre 4 e 5, tá? Mas o meu custo vai ser reduzido de 9 unidades, né, que é o custo marginal associado à variação de 4 e 5. Então, quando eu reduzo minha produção de 5 para 4 unidades, eu abato do meu custo 9 unidades e perco 3 unidades de receita. 9 menos 3 é quanto vai ser o impacto no meu lucro, né? Se por um lado eu estou perdendo porque minha receita diminui de 3 unidades, por outro lado eu estou ganhando porque meu lucro ficou R$9 mais barato. Eu vou ganhar 9 menos 3, R$6 de lucro, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, quando a receita marginal é inferior ao custo marginal, né, para aqueles deltas de produção negativos, né, aos quais, tá, para aquelas reduções de produção, tá, aos quais eu associo uma receita marginal
inferior ao custo marginal, vale a pena reduzir a produção, né? E isso significa que eu vou produzir todas as unidades de produto para as quais a receita marginal é inferior ao custo marginal, tá? Ou seja, eu vou promover, né, todos os deltas de produção, tá? Esse e esse, que são os deltas aos quais, tá, a receita marginal calculada é superior ao meu custo marginal, né? E não vou produzir nenhum outro delta de produção, né, que seria esse de 4 para 5 e assim por diante, tá? Para os quais, tá, a receita marginal calculada é inferior ao custo marginal. De fato, se eu passar de produzir 3 unidades, eu começo a diminuir o meu lucro, tá? Então a gente pode ver, né, que na verdade o que o nosso monopolista vai fazer, ele vai parar quando a receita marginal ele não vai produzir nenhuma unidade, ele vai produzir todas as unidades para as quais a receita marginal é menor, ele vai gerar todos os incrementos de produção para os quais a receita marginal é superior ao custo marginal e não vai gerar nenhum incremento de produção para o qual a receita marginal é inferior ao custo marginal, né? Como regra geral, a gente pode dizer que o nosso monopolista deve aumentar sua produção até o ponto em que receita e custo marginal se igualam, né? Deixa eu mostrar isso graficamente, que é exatamente o gráfico das curvas que a gente havia calculado agora há pouco, tá? Então aqui eu tenho a curva de custo marginal, daquela tabela que a gente mostrou agora há pouco, aqui a curva de demanda e aqui a curva de receita marginal. O que o monopolista vai fazer é o seguinte: ele vai escolher produzir aquela quantidade que iguala custo marginal a receita marginal, né? Notem que os pontinhos que eu marquei aqui, né, eles estão na quantidade Q igual a 2, Q igual a 4, né, na quantidade Q igual estão nas quantidades pela metade aqui, né? Então aqui eu tenho em Q igual a 2,5, Q igual a 3,5, que eu tenho aqueles valores que eu associei aqui no nosso gráfico, né? Essa receita marginal está associada a uma quantidade 2,5, né? Essa receita marginal de 7, né? Porque é a quantidade que está entre 2 e 3, tá? E exatamente nesse ponto aqui, em que eu tenho igualdade entre custo marginal e receita marginal, eu estou produzindo as 3 unidades que maximizam o meu lucro, né? Qual que é o preço que o monopolista vai cobrar? Ele decide produzir 3 unidades e vai cobrar o preço sobre a curva de demanda, tá? Esse preço aqui, tá? Então, como regra, tá, de maximização de lucro do monopolista, ele vai escolher uma quantidade que iguala receita marginal a custo marginal. Notem que quando ele faz isso, ele escolhe praticar um preço, esse P aqui, que é maior do que o custo marginal de produção dele, né? Nesse nosso exemplo aqui, o custo marginal de produção, quando ele produz 3 unidades, é igual a 6, e o preço que ele está praticando é igual a 9, né? Então, o nosso monopolista, ele produz menos do que aquela quantidade que igualaria o preço de demanda ao custo marginal. Bom, vamos parar por aqui, tá? A gente guarda esse resultado, tá, para a nossa próxima aula, onde a gente continua trabalhando, tá, nesse modelo de monopólio. Então é isso, tá? Eu vou parar por aqui. Bom descanso para vocês e bom fim de semana. Até semana que vem. Na semana que vem a aula vai ser ao vivo, tá ok? Então tchau, gente. Boa noite.